A vida sempre nos coloca diante de desafios inesperados, alguns pequenos, outros enormes. Mas para quem observa com atenção, é possível perceber algo profundo em pessoas que enfrentam a dor com dignidade, coragem e serenidade. Uma postura naturalmente estoica, mesmo que elas nunca tenham ouvido falar em estoicismo. O estoicismo sempre nos lembrava que não temos controle sobre tudo o que acontece, mas sempre temos controle sobre a forma como escolhemos responder. E talvez seja por isso que tantas histórias reais de superação parecem escritas à luz dessa antiga filosofia, mesmo quando as pessoas envolvidas não sabiam que estavam seguindo seus princípios. Uma dessas histórias começa com um atleta que, após um acidente grave, perdeu a capacidade de competir. Durante meses, ele enfrentou dor física, frustração e a sensação de ter sido arrancado da própria identidade. Mas, ao invés de se entregar ao desespero, ele fez aquilo que Marco Aurélio recomendaria. Focou no que ainda podia controlar. Ele não podia mudar o acidente. Não podia alterar o diagnóstico, mas podia escolher como viver dali para frente. Transformou o período de reabilitação em disciplina, encontrou novas formas de treinar e, meses depois, voltou ao esporte. Não da mesma forma, mas de um jeito novo, mais consciente e mais forte. Outra história é a de uma mulher que enfrentou um luto devastador. A perda de um filho, algo tão profundo que nenhuma palavra explica. Por muito tempo ela se viu em silêncio, tentando entender o vazio deixado para trás, até que um dia encontrou consolo em uma ideia simples, a de que não controlamos o destino, mas podemos honrar aqueles que amamos pela maneira como seguimos vivendo. Essa perspectiva não diminuiu a dor, mas a transformou. Ela decidiu dedicar sua vida a ajudar outras pessoas que também enfrentavam o luto. Criou um grupo de apoio, escreveu sobre esperança e, pouco a pouco, encontrou novamente força no caminho. Como diziam os estoicos, a dor é inevitável, mas o sofrimento é formado pela interpretação que damos a ela. Há também a história de um empresário que perdeu tudo após uma crise financeira. De um dia para o outro, viu anos de trabalho desaparecerem, e a vergonha quase o engoliu. Mas, ao revisitar sua trajetória, percebeu que ainda tinha habilidades, valores, experiência e disciplina. Então decidiu recomeçar do zero, dessa vez com mais propósito e menos pressa. O que parecia o fim se tornou um início. Ele percebeu que muito do que havia perdido nunca tinha sido dele para controlar. O mercado, os contratos, a economia. Mas aquilo que realmente importava, sua integridade, sua coragem, sua capacidade de aprender, continuava intacto, e foi isso que o levantou outra vez. Outra história marcante é a de uma jovem que enfrentou anos de ansiedade profunda. Ela descrevia a mente como uma tempestade constante, até que um dia leu uma frase que mudou tudo. Hoje, eu só preciso lidar com o que está diante de mim. Essa simples ideia, tão estoica, transformou sua forma de viver. Ela passou a lidar com a vida dia após dia, momento a momento. A ansiedade começou a perder força, porque ela parou de tentar controlar o futuro. Descobriu que a serenidade nasce quando paramos de lutar contra o que não depende de nós. Hoje ela ensina outras pessoas a fazer o mesmo, simplificar, respirar, sentir, aceitar e agir apenas sobre o que está ao alcance. Essas histórias, tão diferentes entre si, têm algo em comum. Todas revelam pessoas comuns vivendo princípios extraordinários. Todas mostram que coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de seguir em frente apesar dele. Que força não é dureza, mas clareza. E que superação é, acima de tudo, uma escolha, repetida dia após dia. O estoicismo não promete uma vida sem dor, nunca prometeu. Ele promete algo mais real, a capacidade de atravessar a dor com dignidade. Promete que você é mais forte do que pensa.
Promete que dentro de você existe uma parte que permanece firme, mesmo em meio ao caos. E quando ouvimos histórias reais como essas, percebemos que o estoicismo continua vivo. Não porque está nos livros antigos, mas porque vive nas pessoas. Vive em cada ato de coragem silenciosa, em cada recomeço, em cada pessoa que escolhe levantar quando cair, em cada um que transforma dor em propósito. Talvez essa seja a maior lição. Você não precisa ser filósofo para viver como um estoico. Basta observar a vida com honestidade e responder a ela com integridade. Basta permitir que seus desafios não sejam muros, mas portas. Basta dar um passo, mesmo pequeno, em direção à sua melhor versão. Se essas histórias te inspiraram, lembre-se, você também carrega força, coragem e clareza dentro de si. Basta aprender a acessá-las. Curta o vídeo, inscreva-se no Estúdio Estoico e continue caminhando comigo. O próximo vídeo te espera. E pode ser exatamente o que você precisa ouvir hoje.